Vereadora Rudilene Magno. Bom dia a todos, senhor presidente, demais colegas, ao público que nos prestigia. É bom ver a Câmara desse jeito, né? Eu gosto, particularmente, acho que é quando a gente se sente apoiado e motivado a lutar pelas causas. Eu quero fazer um registro aqui particular ao professor Evaldir Furtado, porque particularmente na sessão em que houve aquele tumulto me senti ofendida com as palavras dele, mas da mesma forma sou humilde para aceitar suas desculpas, professor, e dizer que no calor da discussão muitas vezes nós extrapolamos, mas aqui como vereadora a minha função é não inflamar mais os ânimos, e sim tentar buscar uma solução junto a vocês. Digo que é muito difícil como professora ver essa situação e não conseguir resolvê-la. Por quê? Porque eu me sinto impotente, sozinha. Muitas vezes, e as pessoas que estão na coordenação do Sintep sabem, que eu sempre estive presente nas reuniões de negociação. Então, é muito difícil quando você vai para uma reunião dessa para ser apontada, para ser maltratada, e você se sente sem retaguarda para lutar. Então, eu gostaria de dizer a vocês que todas as vezes que vocês necessitarem do apoio da professora Rudilene, porque eu sou a professora Rudilene, eu apenas estou vereadora e, como já foi dito aqui, isso vai passar. Mas o cargo, a profissão que eu escolhi não passa. E eu sei que esse PCCR, eu não estava aqui, eu não votei o PCCR, mas os outros colegas vereadores sabem que houve sim uma reunião com o prefeito Vilaça, onde ele colocou essa situação, se essa Câmara iria junto com ele fazer as modificações. E eu puxei o cordão dizendo, eu não voto nada contra o professor. Todos os outros professores, e eu disse isso na nossa última reunião com o Executivo, lá que o vereador Júnior Gala estava comigo, que a Câmara em nenhum momento puxou essa discussão e que houve um boato que foi plantado, que na sessão passada ia ser votado, e não era verdade. Então, deixar que a nossa fala também ela tenha voz, porque às vezes colocam coisas na nossa boca que não foi dita, e aí nós viramos refém da imaginação. O que eu gostaria de dizer é que muitas vezes eu me sinto meio confusa quando se trata de números. Eu não sou formada em economia como o vereador Luiz Tavares, que adora esses números, eu sou formada em língua portuguesa, mas eu digo a vocês, na reunião passada, eu gostaria só de relatar essa reunião, para a gente poder esclarecer. E se eu disser alguma inverdade, eu peço que alguém faça uma parte, o Júnior que estava lá, e me corrija, Júnior. Porque nós tivemos uma reunião na semana passada, na CEMED, com a promotora Grutchenka, eu e o vereador Júnior Gala com uma comissão de educação, os três representantes do Sintep, do Conselho de Merenda, do Conselho do Fundeb, enfim, fomos para tratar da pauta número 1, que é a questão do não cumprimento do acordo em relação ao reajuste, a piso salarial, a retroativo. Essa era a condição para aquele momento os professores saíssem de greve e dessem um prazo até o final do semestre para que as outras pautas, os outros artigos do PCCR fossem implantados na íntegra. Isso era a conversa que ia se ter lá. Nessa situação, o Sintep, mais uma vez, colocou os números que ele tem. E o Jairo, representando a CEMED como técnico, colocou os números que a CEMED tem. E eu digo para vocês, é nessa hora que as coisas não batem. Então, o aviso, o recado, a porta-voz do Executivo naquele momento era a secretária de Tesouro, a Leila. E ela disse a fala do prefeito. Não tem acordo, porque não há disponibilidade financeira. A greve será decidida na Justiça. E a promotora disse, eu só decido em juízo, eu estou aqui para mediar. Então, se vai ser decidida na Justiça, Sintep mande seus números e a Prefeitura mande os seus números, que aí sim a Justiça vai julgar. Então, minha gente, essa foi a notícia mais dolorosa e eu saí com pesar daquela reunião. Por quê? Porque a Justiça
ela é lenta. Não vai se resolver isso. Os professores, eu já vi que não vão voltar para a sala de aula sem esse ponto ser definido. E, inclusive, eu disse numa reunião, as outras coisas, não há necessidade do prefeito estar aqui. Gestão democrática, adicional, difícil acesso, não há necessidade do prefeito estar aqui para resolver. O que ele tem que decidir é a parte do orçamento, né? Então, meus colegas, eu gostaria muito de dizer para vocês que essa conversa com o Executivo ainda não acabou. Nós estamos tentando evitar que vá para a Justiça, que a gente possa ter bom senso de ambas as partes e comece a pensar numa outra forma de fazer com que essa nossa voz seja ouvida. Eu admiro muito a luta do Sintep de Barcarena, porque ele não se dobra a muitas coisas. Andei olhando aí, como o professor Chagas falou, eu andei olhando o quadro da educação de algumas cidades próximas, vizinhas nossas. E, realmente, quando a gente só olha assim, em números crus, a gente vai ver que a gente poderia estar um passo à frente do Baixo Tocantins, por tudo que a gente representa para essa região. Então, é verdade. Tem escolas, e aqui a gente tem uma rivalidade, não sei, igual o Brasil e a Argentina, Abaetetuba e Barcarena, mas a gente tem que dar a palmatória que algumas coisas lá funcionam melhor do que aqui. A gente precisa, né? Eu andei olhando algumas coisas sobre Tailândia também, sobre Moju, e a gente vê que, claro, tudo depende de tamanho da população, número de funcionários, etc. Uma série de coisas que podem influenciar nisso. Mas eu digo a vocês, não é por falta de luta. Eu também, e quando eu estou nas reuniões, eu me sinto no lugar de vocês, porque eu sou professora. E eu continuo dando aula, ministrando aula à tarde, à noite, para eu não me afastar da minha origem. Eu não saio da sala de aula porque eu não posso esquecer de onde eu vim. E é essa bandeira que eu trouxe para a Câmara Municipal. Muitas vezes, algumas categorias se sentem desprezadas pela Rudilene, porque tem muito buraco, porque os vigilantes precisam de alguma coisa, e a minha escola precisa de vigilante. A gente funciona em 3 turnos e a gente não tem nenhum porteiro, e a minha escola é estadual. Então, essas condições eu também vivo. Então, eu digo para vocês, venham com a gente e façam a gente sentir a força de vocês para a gente poder lutar. Porque aqui sozinho a gente não vai conseguir. Né? Eu tiro um tempo do meu dia, da minha semana, para visitar algumas escolas. Eu digo para vocês, ainda preciso andar muito? Preciso. Porque são muitas escolas e são muitos problemas. Mas deixo aqui também a minha palavra aos professores, à educação. Vamos repensar um pouco algumas atitudes nossas, para que as nossas crianças, e assim como vereadora, eu não sofro a pressão só dos professores, eu sofro a pressão dos pais que vêm aqui para eu resolver, eu sofro a pressão dos alunos que estão do meu dia a dia me pedindo, né? Mas só que eles precisam também ser acompanhados, conscientizados e principalmente informados, porque muitas vezes eles não sabem por que eles estão sem aula. A gente sabe que a nossa geração é uma geração que ela é muito superficial. Então, às vezes, você quer dar uma informação longa e eles não aceitam. Então, a gente tem que ter a perspicácia de passar as coisas para ele numa velocidade e numa linguagem fácil deles entenderem. Então, eu gostaria muito que cada professor, que cada educador, que cada trabalhador da educação que saísse daqui hoje se comprometesse em, pelo menos, informar os pais do que é realmente a nossa luta. Direito conquistado é direito garantido. O PCCR, para mim, é um orgulho para Barcarena, porque nós estamos no Estado e eu estou há 27 anos e não se aprova um PCCR no Estado. Né? Um dia eu até disse que eu ia pedir para o Sintep daqui de Barcarena ir lá com o Jatene negociar, porque a luta é grande. Né? Então, eu quero dizer que, compartilhando das palavras do Padre Carlos, do vereador Luiz Tavares e dos outros que não se pronunciaram,
nós queremos dizer a vocês que vocês têm nosso apoio. Eu fiquei muito feliz pelo comportamento de hoje, porque eu acho que se a gente se exalta, a gente perde o apoio da sociedade, né? A gente precisa lutar, respeitando também as outras pessoas, as opiniões dos outros, mas eu digo assim, vocês não vão conseguir nada se vocês não lutarem. E se for para lutar, vamos lutar juntos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora.